Olá, iniciamos hoje mais uma aula da disciplina de Programação Comercial. Nas aulas anteriores a gente tratou tudo sobre ferramenta Case e a questão da instalação do NetBeans e a utilização e construção da interface de um formulário com o NetBeans através da ferramenta, extensão da ferramenta dele, o GUiBuilder. Hoje a gente vai tratar já da instalação e configuração de uma ferramenta para gerenciamento de banco de dados, o SGBD, onde a gente vai iniciar basicamente a construção de uma tabela para associar as aplicações que a gente pretende desenvolver, né? Então vamos entender primeiro o que é a ferramenta que a gente vai utilizar, que é o MySQL, do que ele trata e de onde ele vem. Bom, na apostila teremos o tutorial de instalação e configuração do MySQL 5x, onde nós temos aí todo o passo a passo de onde se faz o download do MySQL, como que se faz a instalação, configuração e pré-requisito, até deixar ele instalado e funcional para de fato a gente conseguir iniciar a criação da nossa base de dados utilizando ele. É seguir esse tutorial. Mas aqui o objetivo é a gente poder conhecer um pouquinho, eu apresentar a você, aluno, sobre o MySQL, do que ele é, qual o objetivo dele. Bom, o que é o MySQL? O MySQL ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código-fonte aberta, ou RDBMS. O MySQL ele também emprega a linguagem SQL, já que é uma linguagem voltada específica para a manipulação de banco de dados relacionais, ou consulta estruturada, linguagem de consulta estruturada, para acessar e processar os dados contidos em banco de dados. Então é a ferramenta que a gente começa o primeiro contato ali com a construção de uma base de dados, né? Professor, só existe ela então? Não, como você pode ver na apostila, existem várias outras ferramentas que tratam do gerenciamento de banco de dados. Ferramentas da Oracle, ferramentas como Firebird, ferramentas também código-fonte aberto como PostgreSQL, ou ferramentas proprietárias como da Microsoft. E a gente também pode estar utilizando várias outras. Essa é uma ferramenta, ao meu julgamento, eu acredito que boa parte dos profissionais da área, de fácil utilização. Ela é uma ferramenta que é apropriada para quem está começando a utilizar, quem está começando a desenvolver algo com a criação de banco de base de dados em geral. E como que a gente vai trabalhar com ela, professor? É o que a gente vai ver agora, os pré-requisitos para a gente poder ter ela na nossa máquina e seguir adiante com o tutorial específico da utilização dela. Bom, como eu disse, no tutorial de instalação e configuração do MySQL, tem o link lá onde a gente pode fazer o download do mesmo, onde vocês podem encontrar, né, algumas imagens aqui, não sei se está atualizada, do próprio ambiente de utilização. E aqui a gente entra no tutorial e de fato a gente começa a utilizar ele. Eu dei esse título, estabelecimento de conexão com banco de dados em MySQL, onde eu acrescentei nesse tutorial algumas funções na construção de tabelas e outras características. Bom, inicialmente é interessante avisá-los que, para se construir ou se seguir adiante com esse tutorial, é necessário ter os seguintes requisitos. Requisitos de software, ou seja, eu preciso ter isso na minha máquina, no meu computador instalado. E a versão necessária. Preciso ter o NetBeans, trabalhando com isso, coisa que a gente já tem. Aí vem aí Java 7.2, 3 até o 8, tem até mais. O JDK, Java Development Kit, versão 7 ou superior. E o MySQL propriamente dito, na versão 5 ou superior, que já estamos também à frente disso. Então, basicamente aqui a gente entende os pré-requisitos para poder seguir adiante com o nosso tutorial de estabelecimento de conexão com o banco de dados. E antes disso, a criação da nossa tabela para utilização vinculada a uma aplicação, né?
Também temos a seguinte situação, voltada a esse tutorial de estabelecimento de conexão com o banco de dados MySQL. Qual que é a ligação que existe entre NetBeans e o MySQL? Por que ele entra aqui nessa questão? Ele entra em virtude de vir com suporte para o MySQL. Antes que você possa acessar o servidor de banco de dados do MySQL, no NetBeans IDE, você deve configurar as propriedades do servidor MySQL. Então, basicamente, aí a gente vai estar associando o que a gente vai criar, os exemplos que tem na apostila da criação e utilização do NetBeans, com a criação de uma tabela com MySQL. Ambos são compatíveis, seguindo o pré-requisito que eu disse ainda há pouco, para poder seguir adiante com o tutorial. Ele é um tutorial que está presente no netbeans.org, mas que eu adicionei algumas etapas aí que trata da construção da base de dados em si, para a gente estar utilizando. É um tutorial que ele finaliza aí essa parte de compreensão da gente construir algo funcional, um formulário ou outros exemplos, e ter uma tabela, uma base de dados, um banco de dados para poder armazenar tudo isso. E aí a gente torna a nossa aplicação, nosso desenvolvimento, algo funcional para utilizar. É algo para quem está iniciando, é algo para você ter esse primeiro contato de como você inicia um processo de desenvolvimento desde o início, onde eu trouxe uma etapa que era à frente, trouxe para o começo, até para conquistar vocês na questão do desenvolvimento, que é a construção da interface, comportamento dos botões e funcionalidade dos botões e a parte de banco de dados, né? Então, aqui a gente consegue concluir de fato o que no dia a dia, de maneira imensamente mais avançada, você, aluno, vai estar se deparando no dia a dia, se seguir nessa carreira, nesse segmento que a gente está trabalhando o nosso curso, né? Que é justamente isso, desenvolver, se deparar com problemas, tentar solucionar esses problemas de maneira lógica, com disciplinas que vêm lá de trás, né? Ter um relacionamento aí em termos de levantamento de requisitos, construção de alguma coisa gráfica que consiga mensurar de fato o que você vai desenvolver e depois colocar a mão na massa para tornar esse sonho, essa vontade, esse projeto algo real. Então aqui você tem a oportunidade de trabalhar todas essas etapas, conhecer todas essas etapas para decidir em quais é a sua intenção de estar percorrendo ou seguindo. Lembrando que normalmente, dependendo da estruturação que se encontra a empresa que você trabalha ou o projeto que você pretende desenvolver, essas etapas elas estão unidas em uma pessoa ou, dependendo do nível profissional ou de atuação dessa empresa ou do projeto específico que você vai desenvolver, são etapas que cada pessoa e equipe desenvolve e no final se interagem, se encontram para poder estar trabalhando o produto final, que é o desenvolvimento de algo que atenda a requisitos levantados lá na primeira etapa na análise de levantamento e análise de requisitos. Ou seja, o cliente ele vai te solicitar algo, existe todo esse processo que a gente aprendeu durante essas disciplinas do curso, para depois você mostrar um produto final. E esse produto final que é o que vocês têm o contato com essa última disciplina, que é a questão da construção de algo concreto, uma aplicação que de fato vai se tornar funcional. E assim tornar o desejo ou que o cliente ou usuário solicitou lá atrás como algo que realmente venha para solucionar o problema ou que venha para poder tá somando ou automatizando ou diminuindo um tempo de execução de algo que era feito na empresa manualmente ou com algo que não tinha as mesmas funcionalidades ou o mesmo resultado. Espero que nessa disciplina você tenha conseguido compreender isso. Não deixe de fazer passo a passo dos exemplos e tutoriais que nós temos no nosso material didático. E espero que você contribua muito com o conhecimento adquirido. Obrigado.